Esse relato me causou pesadelos e eu pensei muito se eu deveria contar aqui para vocês. Ele é do tipo de relato que eu só conto para os membros do canal, porque ele é mais sangrento. Mesmo assim, eu acho que vocês merecem todos conhecerem essa história, portanto já sabe. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Eu vou contar um relato que é meio tenso e pesado. Eu já estava pensando se eu deveria colocar só para membros, mas eu optei por contar aberto, porque ele é um relato muito real e muito assustador, um relato diferente. Vem comigo? Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e se torna membro. Entra no Telegram, me segue nos instas, @oficial7além e @Luciano Milici. E se tiver um relato, manda no e-mail luciano@7além.com.br, que é meu Pix. Vamos agora ao relato. Chegaram as camisetas, moletons e quadros de Sete Além. São 4 estampas diferentonas de outra dimensão e você pode escolher camisetas, moletons e quadros em várias cores. Dá uma navegada lá no site e dá uma olhada. Além disso, tem também os modelos de camiseta Raglan. Acesse agora www.loja.com.br/7além. Luciano, boa madrugada, meu amigo. Aqui onde eu moro é uma área litorânea e isso que eu vou contar aconteceu em 2019. Eu conheci seu canal na semana passada e eu estou apaixonado pelo assunto Sete Além. Já maratonei todos os vídeos, sou apaixonado mesmo pela playlist O Livro e pelo Detetive Astral. Esse relato que aconteceu comigo em 2019, ao mesmo tempo que é algo morno, é como você chama um relato raiz. Eu nunca mais pensei nesse assunto, até descobrir que todo mundo falava disso. Tinha até canal no YouTube. Bom, vamos lá, eu vou contar para você. Nessa casa que eu moro, no litoral, sempre chegam visitantes bem legais. Parentes, amigos, sempre eu convido um pessoal, isso porque o ambiente lá é muito agradável. A temperatura é gostosa e estamos a poucos metros da praia e sempre rola um churrasquinho. Naquele final de semana, eu e minha esposa tínhamos hospedado 3 casais de amigos, ou seja, além de mim e da minha esposa, estavam 6 outras pessoas em casa. No sábado de manhã, as mulheres saíram para correr e nós, os homens, começamos os trabalhos, ou seja, preparamos o churrasco e começamos a iniciar a bebedeira, tudo muito agradável. Antes das mulheres saírem, eu e a minha esposa avisamos para elas não levarem nada, nem carteira, nem celular, nada, apenas por precaução, porque em época de turismo às vezes ocorrem assaltos. Apenas a esposa de um dos amigos insistiu em levar um smartwatch, porque o tal relógio inteligente media os passos dela, a frequência cardíaca, a queima de calorias e até a oxigenação no sangue. Não deu nem 2 minutos que elas saíram. Nós mal havíamos aberto as primeiras latinhas de cerveja, quando as 4 voltaram gritando e chorando. Ficamos assustados, mas a minha mulher explicou. Ela falou pra gente se acalmar e falou assim que a gente saiu na rua, aqui passamos do portão, vieram 2 homens, se aproximaram aqui no portão mesmo, um deles estava com um canivete. Ele se aproximou da gente, pediu dinheiro e celular, mas eu falei que não tínhamos nada disso. Então ele pegou o smartwatch da Marlene. Nós 4 nos levantamos de sopetão e já fomos em direção ao portão. Nisso a minha esposa ainda contou algo que me deu mais raiva do que tudo. Ela falou assim: o ladrão foi bem irônico, ele falou para Marlene assim: ô dona, empresta esse relógio aí. A Marlene, morrendo de medo, deu para ele o relógio e ele colocou no pulso na hora. E nós saímos correndo assustadas. Eu perguntei se elas tinham visto
para onde os ladrões tinham ido e a minha esposa falou que eles entraram num terreno que tem do outro lado do quarteirão, que é um local condenado, com uma construção abandonada, um prédio sem paredes, com 8 andares, só as escadas, chãos e as colunas de cada andar. Corremos para lá. Jorge, o marido da Marlene, é policial. Ele pegou um revólver e nós fomos correndo para recuperar o smartwatch da Marlene. Assim que passamos pelo vão do portão de madeira do terreno onde tem o prédio, nós vimos os 2 ladrões agachados, perto da entrada do prédio abandonado. Quando eles nos viram, saíram correndo para dentro do prédio. Um dos meus amigos até gritou, mas que burro que eles são, meu Deus, são imbecis. Isso porque eles estavam cercados, o máximo que eles poderiam fazer é fugir até o topo do prédio e de lá eles teriam que sair voando. Eu e o Jorge subimos atrás deles, enquanto os outros 2 amigos ficaram na base da escada de baixo. Assim, se por alguma zica eles conseguissem escapar, os 2 pegariam eles lá embaixo no térreo. Eu e o Jorge pulamos, na verdade nós pulávamos de 2 em 2 degraus, dava para ouvir o passo dos 2 ladrões na nossa frente, fugindo. E o Jorge ficava gritando assim, é polícia, perdeu, só devolve o relógio. Nós fomos subindo os andares e tudo era muito parecido, era idêntico, era tudo chão de cimento, com escadas também sem acabamento, e grandes vãos onde deveria haver parede e havia colunas que sustentavam a estrutura nos cantos e no meio. Não havia onde se esconder. Lá pelo 5º andar os passos dos ladrões pararam. Jorge fez um sinal para eu parar e nós fomos subindo mais devagar, não correndo, andando. Ele teve medo de sermos atacados pelos ladrões que podiam nos pegar de surpresa com um canivete. Nós subimos, degrau por degrau, até o 6º andar. Chegamos lá e eles não estavam. O Jorge fez sinal de silêncio e nós subimos rápido, mas sem bater os pés, até o 7º andar. Nada deles. Então fomos até o último andar, o terraço, e para nossa surpresa eles também não estavam lá. Com cuidado, nós olhamos para baixo e vimos nossos amigos lá no térreo conversando. Um deles até olhou para cima e nós demos sinal com os braços, dando a entender que os ladrões deviam estar descendo, e eles ficaram de alerta. Mas como eles tinham enganado a gente, Luciano? Como eles passaram por nós? Como eles passaram sem a gente ver? Teriam pulado pela lateral? Provavelmente, se fizesse isso, eles estavam mortos, né? Nossos amigos lá embaixo já teriam até visto os corpos caindo. Nós descemos rápido. Logo, os ladrões chegariam no térreo e os nossos amigos lá embaixo não estavam armados ou preparados, né? Então seria 2 contra 2, sendo que um deles estava com canivete. Então nós descemos bem rápido e gritando. Chegamos no térreo e demos de cara com os nossos amigos. Eles não entenderam nada, eles perguntaram cadê os ladrões, onde eles estão. Nós não sabíamos o que dizer. Nós 4 havíamos visto os 2 subindo pela escada do térreo. Não havia pontos para eles se esconderem. Os 2 estavam facilmente reconhecíveis, usando bermudas brancas quase que brilhantes. O Jorge, revoltado, subiu novamente e eu fiquei descansando com os outros 2 no térreo. 3 minutos depois, o Jorge voltou indignado. Ele falou que não tinha encontrado nenhuma pista dos 2 ladrões. Nós rodamos o prédio, tomamos fôlego, subimos novamente, descemos, circulamos o terreno, subimos novamente, olhamos em detalhes, andar por andar, coluna por coluna, escada por escada e nada, absolutamente nada dos ladrões. Eu sugeri desistirmos, mas Jorge estava realmente revoltado e intrigado. 40 minutos depois, as mulheres apareceram novamente no terreno atrás da gente. Elas estavam desencanadas do roubo, nem estavam mais nervosas. Algumas delas já estavam até com latinhas de cerveja na mão. O Jorge quis fazer a última ronda nos 8 andares. Ele comentou que já tinha visto ladrões se escondendo em buracos minúsculos. Então, subimos todos, 8 pessoas, e fizemos um pente muito fino, detalhado, como era de se esperar. Não encontramos nada. Descemos rindo, seria uma história para contarmos no futuro, né, os mistérios dos ladrões que evaporaram. Quando estávamos na saída do terreno, nós ouvimos gritos de socorro. Olhamos para trás, olhamos para o prédio e vimos os 2 ladrões. Eles surgiram descendo as escadas. Eles estavam apavorados. Eles não fugiram da gente, pelo contrário, eles correram na nossa direção.
O Jorge apontou a arma para eles, eles ignoraram, vieram até a gente e nos abraçaram. Eles choravam muito e deu para ver que eles eram apenas garotos, na verdade. Eles estavam sujos, suas bermudas brancas estavam encardidas, rasgadas, cheias de sangue. Os dois estavam muito machucados, arranhados, com hematomas, suas bocas estavam secas, seus lábios rachados. Quando notaram as latinhas nas mãos das mulheres, eles arrancaram delas e começaram a beber cerveja, tudo em gole muito rápido, eles estavam engasgando e gemendo. Nós levamos os dois para a calçada, o Jorge colocou os dois sentados, mandou a gente ficar vigiando, foi para casa e em seguida ele voltou com uns lacres de plástico e prendeu as mãos dos meninos, dos ladrões, para trás. Só que eles pareciam muito felizes, os ladrões, eles nem pareciam que estavam sendo detidos. O Jorge comentou que havia ligado para a polícia. Os ladrões olhavam para todos os lados, pareciam admirar o ar, a rua e as outras pessoas. Logo, a polícia chegou e nós voltamos para o churrasco. Tudo poderia ter terminado aí, se não fossem por alguns pontos estranhos nessa história toda. Primeiro ponto estranho. Os ladrões estavam famintos, sedentos, desnutridos e desidratados. Como em apenas 40 minutos os caras em plena saúde apareceram assim? Segundo ponto. Os ladrões estavam com confusão mental e pareciam que não dormiam há dias, mas minutos atrás eles estavam cheios de energia e vitalidade. Terceiro ponto. As bermudas claras estavam em estado deplorável e as peles estavam arranhadas com hematomas. Como esses machucados surgiram tão rapidamente? Não tem explicação. Quarto ponto. Por que os ladrões estavam felizes por estarem sendo presos? Eles estavam com pessoas normais, felizes, respirando ar puro e vendo a luz do sol. Onde eles tinham ido antes que fazia com que a prisão parecesse algo bom? Quinto ponto estranho. Onde eles haviam se escondido ao subirem no prédio, que nós não os encontramos de maneira alguma quando vasculhamos? Sexto ponto. Por que eles se entregaram sendo que havíamos desistido de procurá-los? Sétimo ponto. Por que o relógio, o smartwatch da mulher do Jorge, da Marlene, estava totalmente descarregado no pulso do ladrão e quando ele foi ligado, depois que ele foi carregado, ele marcava 12 dias à frente no calendário e mais de 10 mil passos dados, sendo que os ladrões não ficaram tanto tempo assim correndo. Os garotos foram logo soltos. E como Jorge e Marlene moram longe aqui da comunidade onde eu moro, quando nós os encontramos, esse assunto nem surge mais. Eu e a minha esposa, porém, tivemos a oportunidade de saber um pouco do relato dos ladrões. Meses depois, eles acabaram contando para as mães deles, que contaram na igreja que eles frequentam. Agora, muita gente aqui da comunidade repassa essa história, principalmente porque os meninos pararam de roubar, eles tomaram jeito. Segundo os meninos, ao subirem as escadas fugindo da gente, correndo, eles chegaram até o 6º andar, normalmente, mas ao entrarem no 7º andar, o prédio ficou totalmente diferente. A cada andar que eles subiam, eles viam coisas estranhas. Havia pessoas nos andares, homens, mulheres e coisas largadas no chão. Eles relatam que subiram muito, muito mais que 8 andares apenas, mais até do que 20 andares, e que depois viram que algo estava errado, pois tudo escureceu e o prédio estava com paredes. As paredes eram quebradas, pichadas, sujas, sendo que nem parede aquela construção tinha, eles conheciam bem lá. Então eles desceram e não havia fim para aquilo. As pessoas nos andares olhavam para eles, riam, seus olhos acendiam uma luz branca e eles comentavam coisas em idiomas estranhos. Então eles se cansaram e pararam em um andar. Já nem sabiam que andar que era. Havia pessoas nos cantos das paredes agachadas. Tinha um tambor com uma fogueira dentro, azulada, e os olhos de todos brilhavam no escuro e não eram olhos humanos. Quando notaram que os meninos eram diferentes,
essas pessoas estranhas começaram a rastejar atrás deles. Só que aí eles voltaram a descer as escadas, porém as criaturas os perseguiram. E o prédio não tinha fim, era como o inferno, com vários níveis. Eles podiam ouvir gritos, gemidos, sons de batidas vindos de cima e de baixo. Qualquer andar parecia pior, não podiam parar em nenhum. Mas a escada também não era segura, por isso eles precisavam sempre estar em movimento. Quando não aguentavam mais, eles sentavam um pouquinho no degrau, até algum ser estranho surgir e tentar devorá-los ou atacá-los com garras e dentes. Eram seres de pele cinza escura com textura de cobra, tinham olhos brilhantes e vestiam farrapos. Eles tentavam comer os garotos, mas parece que os perseguiam apenas por 3 andares ou 4, depois eles paravam e voltavam para os seus andares. Dava para ouvir urros, ganidos, guinchos, sons animalescos que eram muito altos e não se pareciam com animais da terra. Não dava para identificar se vinham de cima ou de baixo. Os meninos choravam muito, mas só tinham um ao outro. Seus pés estavam em carne viva e tinham sede e fome. Um dia viram uma moça normal, uma moça parecida com a mulher aqui da terra mesmo. A moça estava cansada. Ela também estava descabelada e mal cuidada. Ela estava subindo as escadas com uma criança no colo e de mão dada com outra criança. Assim que viu os meninos, ela disse que estava subindo e que não ia parar de jeito nenhum, que era para eles a acompanharem. E eles foram subindo com ela e ela contou que eles estavam em 7 além e que nunca mais sairiam de lá. Que nas escadas havia milhares de pessoas perdidas. Ninguém nunca saía de lá. Ela falou que estava lá desde 2005 e que 7 além era aquela torre, e aquela torre era uma abominação contra Deus. Ela falou que a torre ia do inferno até o céu como uma agulha que furava o olho de Deus. Ela falou que os filhos dela eram filhos das criaturas, que de vez em quando pegavam ela. Essas crianças tinham nascido nas escadas e viviam lá e morreriam lá, subindo os degraus. A mulher também falou que eles poderiam devorar um ao outro para não morrerem de fome, ou devorarem as criaturas estranhas, pois algumas eram pequenas e fáceis de comer, mas que ela não aconselhava nunca ninguém parar de andar na escada. A mulher explicou que 7 além era sem volta e que as outras pessoas perdidas nas escadarias vinham de lugares e tempos diferentes da Terra e que não tinha jeito de sair, nunca. Um dia os meninos conseguiram sair. Eles contam que continuaram a subir até que ouviram as vozes de Jorge e a minha voz gritando na escada, Luciano. Então eles subiram mais rápido tentando alcançar a nossa voz, e esse sentimento de esperança foi a chave que abriu o véu que os trouxe de volta para a terra. Então os meninos desceram e encontraram a gente. Isso é o que os meninos contaram para suas mães e amigos. Isso essas pessoas contaram na igreja e na praça, e isso foi o que nos contaram. Por isso, eu e a minha esposa resolvemos enviar esse relato para você, Luciano. A única coisa que os meninos nunca contam, e quando perguntam para eles choram, é o que aconteceu com a mulher e os 2 filhos, que fim levou o canivete deles e como eles se alimentaram durante aqueles dias de pesadelo. Nem queremos pensar nisso, mas parece óbvio. Parabéns pelo seu canal, Luciano. Esse foi o relato pesado, sinistro, que não faz pensar, não é? Quero saber a sua opinião. A minha opinião é terrível demais para dizer aqui. Escreve nos comentários, a gente bate um papo por ali, pode ser? Não se esquece, deixa seu like, se inscreve neste canal que é o primeiro, o único, verdadeiro, real e oficial canal de 7 além, o canal com mais relatos canônicos e oficiais. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 além.